Fala Quinto Ano B. Hoje na videoaula de História nós vamos terminar o nosso estudo sobre sociedades antigas, né, da África. Então, para hoje nós vamos conhecer outros povos do Nilo, além dos egípcios. Hoje nós vamos conhecer outros reinos, o reino de Kush e o reino de Ashum. Então, para começarmos, lá na página 22, nós temos um mapa. E ele mostra que outros povos, além dos egípcios, viviam nas proximidades do rio Nilo. E alguns deles formaram grandes reinos, reinos africanos muito poderosos. Então nós podemos ver aí, ó, que nós temos o Mar Mediterrâneo, que era a saída, né, para a Europa, né, que separava ali a Europa da África. Nós temos ali o rio Nilo e várias cidades que foram crescendo e foram surgindo ao redor do rio Nilo, como o professor já explicou nas últimas videoaulas. Estar próximo de um rio foi uma condição muito importante para a sedentarização, né? Para o ser humano parar de vez num lugar e construir ali suas casas, suas residências, suas plantações, suas criações de animais. Então aí nós temos várias cidades que foram construídas ao redor ali do rio Nilo, e também a apostila mostra que nesses reinos, nesses lugares além do Egito, nós também tínhamos monumentos, ó, como as ruínas do antigo templo de Amon, em Napata, as pirâmides de Meroé, no Saara do Sudão, o obelisco de Ashum, na Etiópia. Então não era apenas no Egito que os reinos contavam com esses grandes monumentos. Então aí vocês têm também o Mar Vermelho, que é um mar muito importante para o continente africano, a saída ali para a Índia. Também temos uma rota ali que está indo para o interior da África, ou seja, está indo para o sul do continente. E na roda de conversa, algumas questões sobre esse mapa. No mapa circula o nome de cidades localizadas próximas ao rio Nilo. Então, o rio Nilo, vocês podem ver várias cidades ali ao redor. As cidades de Alexandria, Mênfis, Tebas, Napata, Meroé e Ashum. Ashum está um pouquinho mais afastado, mas ainda faz parte ali do Vale do Rio Nilo, pelos fluxos que vocês podem ver. 2. Converse com os colegas e o professor sobre as semelhanças entre os monumentos egípcios e aqueles construídos por outros reinos situados próximos ao rio Nilo. Então nós podemos dizer que são construções semelhantes. Então pirâmides, obeliscos, templos são semelhantes e estão relacionadas à religiosidade. Então esses povos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e alguns eram muito semelhantes. 3. No mapa, acompanhe o traçado em vermelho. O que as setas indicam? Então, essas setas indicam as rotas de comércio entre esses reinos, os reinos de Ashum, os povos da Ásia e da Europa. Então, vocês podem ver que essas rotas de comércio que eles realizavam, elas envolviam vários lugares. Envolviam o interior do continente africano, ali mais para baixo no mapa. Lá no alto tinha uma setinha apontando para a Europa. Então esses reinos tinham muito comércio, muitas trocas com a Europa. E também ali mais à direita, uma rota que ia para a Ásia, né? Ali para a Índia. Então, eles trocavam muitas mercadorias com os continentes europeu e asiático. Então, vamos começar falando sobre o reino de Kush, que são os faraós negros, né? Essas regiões que eu vou falar agora para vocês, hoje elas são países africanos cuja maioria da população é negra. Então, eram conhecidos como os faraós negros. Então, há milhares de anos, na região onde atualmente se localiza um país africano chamado Sudão, existiu o reino de Kush. Nesse reino, eles tiveram duas capitais, Meroé e Napata. Antes de se tornar um reino, essa região pertencia ao Egito. Então, assim como os portugueses encontraram e colonizaram o Brasil, os egípcios, eles por um longo tempo, eles dominavam essa região. Então, o que aconteceu? Acabou misturando, né, a cultura egípcia com a cultura desse povo.
Então, os egípcios eles se interessavam pelo ouro, pelo marfim, pelo gado, pelos cereais, entre outros produtos dessa região, desse reino, né? Mesmo após a região cuxita se tornar independente, eles continuaram essa troca, né? Trocando mercadorias e informações. Inclusive, alguns deuses egípcios, eles também eram cultuados em Cuxi. Então, mesmo após a independência desse reino, os laços continuaram entre os dois povos. Então, depois, inclusive, olha que interessante, por volta de 747 a.C., o povo cuxita invadiu o Egito e dominou os egípcios por cerca de 100 anos. Aí que essa mistura ficou ainda maior entre os dois povos, né? Entre as duas culturas. Então aí vocês têm uma imagem bem legal, né? Que são as ruínas do templo de Naga, lá no Sudão, construídos pelo rei Natakamani e pela rainha Amaniteri. E esse templo foi dedicado ao leão, o deus guerreiro cuxita. Então vocês podem ver, né? Aqui também nós temos deuses com forma de animais, bem semelhante ao que nós víamos com os deuses egípcios. Então esses templos, eles representavam essa centralidade dessas divindades e as crenças religiosas desse povo. Bem interessante, né? Conhecer um pouquinho sobre o reino de Cuxi. Aí na página 24, nós vamos ver como que se dava a situação para governar essa região, esse reino. Em Cuxi, os reis eram escolhidos por meio de uma eleição disputada entre parentes do rei, ou seja, só podia se eleger se você fosse parente do rei. Os reis eram considerados filhos adotivos dos deuses e por isso também responsáveis por criar as leis que a população deveria seguir. Essa é uma crença não apenas desses povos do continente africano. Em vários outros continentes, as sociedades que possuem reis, monarquia, elas acreditam muito nisso, que os reis são representantes de Deus, dos deuses aqui na Terra. Então aí vocês têm uma imagem linda, né? Essa aí na página 24, que é um bracelete pertencente à rainha mãe. E nele vocês têm a imagem da deusa Ísis, ó, mais uma deusa em comum, que era adorada tanto pelos egípcios quanto pelos cuxitas. Então aí eles também informam que em Cuxi os reis eram geralmente homens, mas nós também tivemos rainhas mães, chamadas de Candaces. Bem legal, né? Gostei dessa informação. Para terminar, vamos falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o reino de Axum. Vamos primeiro ver a construção aí que a apostila está destacando. Então, era costume nesse reino as pessoas construírem estelas e obeliscos. Então, estelas eram grandes placas de pedra, algumas inclusive com imagens inscritas. E obeliscos são esses monumentos de pedra posicionados na vertical e com uma ponta, geralmente em formato de pirâmide. Eles dedicavam esses monumentos aos ancestrais e aos reis mortos. Os axumitas também adoravam deuses relacionados à natureza, sol, lua, estrela. Só que aí também, ó, eles acabaram recebendo a influência de outros povos. E lá por volta do ano de 330 depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial do reino de Axum. Então vamos ver o que eles comentam sobre esse reino. Hoje em dia, pessoal, esse reino é um país chamado Etiópia, também lá na África. Se destacava pelas trocas comerciais que realizava com diversas sociedades africanas. Também fazia comércio com os continentes europeu e asiático. E isso é uma informação bem legal, olha. Foi uma das primeiras sociedades africanas a produzir suas próprias moedas de ouro. Olha que interessante. Lembra que nós falamos, né, que as sociedades elas foram mudando ao longo do tempo
e as trocas comerciais deixaram de ser entre produtos, para em alguns lugares eles começarem a utilizar o dinheiro, as moedas. E aqui, ó, nós também tivemos algumas guerras, alguns conflitos entre esses reinos. Por volta do ano 350, o reino de Ashum invadiu e conquistou a cidade de Meroe e outras cidades do reino de Cush. Então, vocês podem ver que a convivência entre esses povos não era também pacífica. Então, egípcios, os cuxitas, os axumitas, eles tiveram vários conflitos ali entre eles. Mas é interessante observar que, mesmo com esses conflitos, eles tinham muitas características em comum. Então, para terminar, vocês vão fazer aí a página 26, para terminarmos a apostila de história. O exercício 1, ele vai trazer algumas frases, né, sobre aquela videoaula anterior do Egito Antigo. Então, se vocês tiverem dúvida em algumas frases, aí vocês podem reler aquelas páginas do início do capítulo 2, que falam sobre o Egito Antigo. O exercício 2 é uma cruzadinha, tranquilo, já sobre a aula dessa semana, assim como o exercício 3. Vou fazer com vocês a página 25. Leia a imagem que é da parede do templo do deus Leão, na época dos Cuxitas. O que foi representado nessa imagem? Foram representados deuses egípcios. Então nós temos aí da esquerda para a direita o Amon, Horus, o Apedemac. Vocês também podem descrever as características, né, desses deuses. O Amon tem cabeça de carneiro, o Horus tem uma cabeça de falcão e o Apedamac de leão. Todos eles estão trazendo uma espécie de cajado em uma das mãos. Então, é isso que foi representado nessa imagem. B. Qual era a importância dos deuses para o povo cuxita? Os deuses, para eles, eram os criadores e mantenedores do universo. Além disso, os governantes eram considerados filhos adotivos dos deuses. C. Por que os cuxitas também cultuavam deuses egípcios? Porque as trocas culturais e as informações entre os egípcios e os cuxitas, primeiro graças ao comércio e depois em decorrência da guerra, do domínio que um reino exerceu sobre o outro, ajudou, né, essa troca. Então, se misturou a cultura e a religião desses povos. Então, vocês vão ficar com a página 26 para essa semana. Por hoje é só, bons estudos, até a próxima.